Quer dizer que Vorcaro deixou de ser um banqueiro para se tornar um chefe de uma gangue? Vocês entenderam um dos principais motivos que fizeram com que ele fosse preso novamente nesta manhã, graças ao nosso ministro André Mendonça? Ele, que é o relator das investigações no Supremo Tribunal Federal, que vem fazendo aí uma série de movimentações desde que assumiu a relatoria, mas também agora, diante dessa que é a terceira fase da Operação Compliance Zero, determinando a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Não é porque descobriram mais fraudes ou mais títulos fraudulentos, não. É porque Daniel Vorcaro estava contratando jagunços para violentar, atacar, assaltar os seus adversários, incluindo um jornalista ou jornalistas. Quando a Polícia Federal pega o telefone de alguém e faz uma varredura, ela encontra informações. Essas informações foram expostas ao ministro. E o ministro, ao analisar, pensou, opa, tem ali uma teia tão grande de influência que é melhor a gente voltar Daniel Vorcaro para a prisão. É isso basicamente que acontece? A prisão foi embasada numa questão que envolvia ameaças a pessoas que estavam, denunciando, poderiam falar, enfim. O que vocês devem lembrar é que quando eu faço a denúncia dos influenciadores que teriam sido contratados aí por Daniel Vorcaro para obstruir a justiça e atrapalhar as investigações, se caso aquela narrativa do TCU tivesse colado, eles acabariam com as investigações lá no seu embrião e nada disso teria acontecido? Pois bem, o resultado dessa denúncia chegou aqui. Polícia Federal prende Vorcaro na terceira fase da Compliance Zero. Lembrando que André Mendonça, que está fazendo esse excelente trabalho, ele é também relator do caso do INSS. E nos bastidores, André Mendonça quer unir os casos, a chamada conexão probatória. Então, o que nós queremos é ver todos os envolvidos presos, inclusive Lulinha. O que isso significa? Quer dizer que vai dar uma acelerada na caguetagem. A delação agora vem forte, que ninguém gosta de ficar preso e a chance dele ficar de bico calado diminui bastante. Agora ele tá em cana, vai começar a cantar. Então vamos entender aqui. Dias Toffoli estava blindando e protegendo um chefe de uma gangue, um jagunço. Muito estranho a esposa do Alexandre de Moraes estar recebendo dinheiro todos os meses de um cara que manda atacar adversários. Gente, vocês entenderam que nós temos dois ministros da nossa Suprema Corte trabalhando para proteger Daniel Vorcaro? Agora ele está preso. Só tem uma saída para ele: delação. Acho que nós temos que criar um movimento nacional. Delata Vorcaro. Para que o senhor pagava para a esposa do Alexandre de Moraes? Por que o Dias Toffoli fez um esforço tão grande para lhe proteger? Por que Gilmar Mendes quebrou ou suspendeu a quebra de sigilo da Marriott, a empresa que o Vorcaro passava dinheiro, cujo dono, um dos donos, era o Dias Toffoli? Começou a campanha Delata Vorcaro. Abre a boca, quebra a república, conta todos os acordos, as festinhas, quem tomou dinheiro. O Brasil quer saber! Hoje, então, acordamos com o Vorcaro preso, mas queremos que neste 2026 todos os corruptos envolvidos com Vorcaro e a fraude do Banco Master e a fraude do INSS sejam presos também. Este 2026 promete e Brasília deve estar de cabelos em pé. Deve ter muita autoridade, muitos poderosos desesperados. Esse 2026 será um grande ano. André Mendonça está fazendo um excelente trabalho com a ala honesta e séria da Polícia Federal. Grande dia, meus amigos. Parece que o André Mendonça está fechando os cercos contra autoridades envolvidas em escândalos de corrupção no Banco Master. A situação escalou de tal forma que não tem mais a menor condição do Alcolumbre impedir a abertura da CPMI do Banco Master, gente. Isso aqui deixou de ser uma fraude bancária. Isso aqui virou máfia. Nós estamos falando de uma máfia que tinha tentáculos na nossa Suprema Corte, no Senado, na Câmara dos Deputados, em todos os lugares. O prefeito de Macapá acabou de ser afastado do cargo. E nós temos aí um sistema trabalhando ativamente para proteger essas pessoas. A situação é muito pior do que nós imaginávamos. Nós não temos agora uma fraude bancária. Nós temos agora uma máfia violenta, sanguinária,
que manda destruir, que manda assaltar adversários, inclusive jornalistas, e essa máfia estava sendo protegida por Dias Toffoli. E só nós estamos sabendo agora o que realmente aconteceu graças à relatoria do André Mendonça, que está fazendo um trabalho impecável. Inclusive fica aqui parabéns ao ministro André Mendonça por ter tido a coragem de lutar contra esse verdadeiro crime organizado. Aí lá na CPI do crime organizado, quando se tenta quebrar o sigilo do Marit, Gilmar Mendes vai lá e protege. Meus amigos, a nossa Suprema Corte, infelizmente, foi sequestrada por pessoas que estão defendendo e protegendo verdadeiros criminosos e prendendo inocentes. O Banco Master é a maior fraude do sistema financeiro do Brasil disparado. E eu tenho cobrado o presidente Davi Alcolumbre para instalar imediatamente ou a CPMI ou a CPI, assinaturas recordes nós já temos. Eu não entendo porque que ele não fez ainda, espero que faça hoje aqui no plenário, e manifestar que hoje o Vorcaro seria ouvido aqui. A nossa expectativa era essa, assim como o Fabiano Zeta, o seu cunhado, que eu pedi a quebra de sigilo ontem mesmo, e estranhamente foi cancelada a sessão da CPI do crime organizado, cheio de requerimentos para votar, inclusive cobrado pelo líder Randolfo Rodrigues ontem no plenário, por que não se colocava o Fabiano Zeta, o quebra de sigilo. Eu coloquei, e o presidente da comissão do crime organizado não pautou, não colocou. É estranho, parece que eles não conversam entre si, e nós tivemos mais sessões canceladas do que realizadas na CPI do crime organizado. Uma vergonha o que está acontecendo. Se o presidente dessa comissão, que é do PT, ele não tiver condições de ficar à frente, achar que não tem condições, que ele peça para sair. Tem um vice-presidente para assumir e a gente precisa trabalhar. Nós estamos aqui para enfrentar e precisa de coragem para enfrentar, e eu espero que não tenha, como nós tivemos na última sessão, requerimentos retirados, por exemplo, da quebra de sigilo da Viviane Barça, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que recebeu 129 milhões de reais e simplesmente não atuou em nenhum órgão do qual ela foi contratada. Então, o que a gente está vendo aí realmente é algo que não pode acontecer aqui dentro do Senado Federal. É a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, repito, inclusive segundo a decisão do ministro André Mendonça, com possibilidades de ações violentas com vocês, jornalistas, com quem falasse mal aí do Vorcaro. E isso é crime organizado, né? O que a gente precisa realmente é ir aqui dentro do Congresso Nacional, não blindar ninguém. É isso que está faltando, a gente prorrogar, por exemplo, a CPMI do INSS e instalar a CPI ou CPMI do Banco Master, porque a gente sabe que isso está chegando no andar de cima. Isso está incomodando muita gente. Me preocupa muito as manchetes de hoje também, dizendo que o presidente Davi Alcolumbre teria sinalizado para o Planalto que não vai prorrogar a CPMI do INSS, que é um sucesso, que inclusive o celular do Vorcaro, né, inclusive que o ministro André Mendonça determinou que Davi Alcolumbre entregasse para a comissão, foi entregue, mas até agora a Polícia Federal não nos trouxe a triagem. Tem inúmeras quebras de sigilo, tem inúmeras convocações, não apenas da semana passada, que a gente já tinha feito e que infelizmente não vai dar tempo até o final do mês de março. Me parece uma manobra, algo que está acontecendo para acabar com essa CPMI do INSS, que pode trazer também informações, inclusive, de Vorcaro, do Fabiano Zeta, o que eu estou entrando também hoje com o pedido na CPMI do INSS. A petezada vai ter um treco agora, que saiu agora, presidente. O presidente Alcolumbre acabou de manter a quebra do sigilo do Lulinha. Do Lulinha que roubava aposentado, presidente. Que pegava dinheiro de acamado. Que botava a mão no bolso de Ribeirinho. Daquele fiasco ridículo na CPMI. Pra esconder o roubo do filho do presidente. Mas Alcolumbre manteve os 87 requerimentos. Então o mar de lágrimas deve se avolumar do lado esquerdo do plenário. Chorem, porque o Brasil vai saber que o filho do presidente também é ladrão. Diante da relevância constitucional do
dos trabalhos das CPIs apenas em situações excepcionais de flagrantes desrespeito às normas constitucionais, legais ou regimentais, é que esta presidência deve intervir, eventualmente anular atos realizados pelos órgãos do Congresso Nacional. Afinal, nosso regimento é expresso em seu artigo 48, que é o dever da presidência desta casa fazer observar a Constituição, as leis e o regimento interno. Este não é um caso de flagrante desrespeito ao regimento interno ou à Constituição Federal. Não há aqui situação que justifique a excepcional atuação desta presidência para anular a deliberação da CPMI. É evidente que, nos casos em que seja observada a flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui mais da metade dos presentes no painel, a fim de proclamar com responsabilidade o resultado correto da votação. Mostrava no painel e verificado na votação anterior era de 31 parlamentares. A maioria, com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. E nós recorremos a Vossa Excelência por escrito, nos termos do regimento, a partir de nossa interpretação. Quando Vossa Excelência, na posição de magistrado do Congresso Nacional, se pronuncia, Roma locuta causa finita. A gente age da seguinte forma, presidente: luta para vencer, mas aceita quando se perde. Nenhum de nós vai querer depredar as instalações do Congresso Nacional ou vai querer destruir o Supremo Tribunal Federal, como outros fizeram num famigerado 8 de janeiro passado. A posição de Vossa Excelência baliza. E, presidente, só para deixar claro, nós não queremos obstacularizar investigações. Nós queremos as investigações, todas por inteiro. A quebra do sigilo do filho do ex-presidente, do filho do presidente Lula, a quebra do sigilo do filho do presidente Lula poderia ser juntada à quebra de sigilo do filho do ex-presidente, que estava entre outros requerimentos que propusemos na CPMI e não foram apreciados. A quebra de sigilo do filho do presidente Lula poderia ser desnecessária, visto que desde janeiro o ministro André Mendonça já tinha feito a quebra. Não havia problema nenhum com as 80 e tantas quebras de sigilo. Elas, inclusive, foram despachadas de imediato pelo presidente da comissão. Não há problema sobre isso. A nossa dúvida era sobre o procedimento. Vossa Excelência uniformiza um entendimento em relação a essa questão. E nós aceitamos o entendimento de Vossa Excelência, porque é assim que deve se comportar em qualquer democracia. Recorrer à violência, esse nunca foi nosso feitio. Quem recorre à violência está do outro lado, está na outra posição. Eu fico feliz, presidente, de ouvir algumas manifestações aqui, de alguns deles, aqui, ó, elogiosas ao senhor, porque alguns deles vivem lhe ofendendo. Aliás, na CPI vive ofendendo o senhor. Presidente, recorte algumas dessas manifestações, guarde,
quem sabe aí o senhor também não vai precisar usar em relação a eles. Por que não quebrar o sigilo da senhora Letícia, relacionada com o senhor Careca, que é a coordenadora do escritório do filho do ex-presidente? Por que não quebrar? Por que não quebrar o sigilo do senhor Zetel? Será porque o senhor Zetel intermediou uma contribuição de 3 milhões de reais para o ex-presidente na campanha dele, e alguns dos próceres deles andaram nos jatinhos, como foi noticiado hoje pela imprensa? Será que foi por isso? A nossa questão, presidente, nunca foi a quebra de sigilo, foi a forma, o modo. Vossa Excelência está perfeito na resposta à questão de ordem, porque Vossa Excelência parte de um parâmetro. O parâmetro é o quórum do presentes, 31. É de onde Vossa Excelência parte. E isso uniformiza de agora para diante. Se eles forem prejudicados, espero que possam se comportar com o necessário cavalheirismo. É bom, eu fiz questão de me pronunciar aqui, embora alguns dissessem, não precisa o senhor falar. Não precisa, porque é preciso entender no Congresso que entre nós tem que ter respeito entre as posições, que aos recursos só se deve utilizar até a última instância, e quando o recurso for esgotado, está dito qual é a posição. Esses procedimentos que parecem que eles não sabem, que faz parte a todos, apreciando todos os requerimentos, não só de um lado. Desde o primeiro momento, eu cumpri com o regimento desta casa. Nós não vamos blindar ninguém. E eu, como presidente, vou colocar em votação todo e qualquer requerimento, seja do nome de quem quer que seja, parente de gente importante, banqueiro, seja o que for. A CPMI não vai blindar ninguém. E essa vitória do regimento na quinta-feira, a confirmação de que eu estou no caminho certo, para nós é um alívio no sentido de entender que essa casa respeita o regulamento, mas... O que nós assistimos aqui, senhor presidente, foi uma tentativa covarde de intimidação da testemunha. Aliás, presidente... roubar de aposentado. Excelência. Mas não matei ninguém, né? Mas não matei ninguém. Excelência. Não matei ninguém. Excelência. Não matei ninguém, né? Senhores, Na cara por favor. do Luiz Lima semana passada. Isso é me atacar no meu direito como parlamentar de trazer a lume para a população os fatos todos. Você pode colaborar, não se sente parte ou diz que não é parte categoricamente disso. Por que não colaborar com a CPI e responder a todas as perguntas? Por que às vezes ficar em silêncio? Eu estou colaborando, mas tem perguntas que me constrangem, e me constrangem da forma que são feitas. Mas não tem constrangimento aqui. Tem constrangimento. Tá todo mundo super respeitoso aqui, inclusive, diante das circunstâncias. A pergunta, quando é feita como acusação, me constrange, sim. Mas ninguém fez pergunta como acusação. Porque eu já me sinto constrangido por ter trabalhado num lugar, por ter a minha imagem exposta dessa forma como secretária. É difícil para mim. Eu queria entender, o seu advogado é do mesmo escritório de Daniele Galvão? Se pudesse me responder? O advogado pode dar resposta para a pergunta? Mas ele vai ter que dizer para ela se sim ou se não, né, Excelência? Eu também acho. Eu vou ficar em silêncio. Ué, mas a informação pública, Daniele Galvão, tá? É a namorada do Zé Dirceu que assumiu a defesa do Careca do INSS. E o seu advogado é do mesmo escritório da pessoa que defende o Careca. Assim, serviço do advogado, aliás, está orientando muito bem. Mas você chegar aqui na condição de testemunha, dizendo que não tem envolvimento, que quer participar, mas tem um advogado do mesmo escritório da namorada do Zé Dirceu, é algo que... Não. Então, violado no exercício da profissão, eu vou acionar a comissão de... Não, mas eu perdi 1 minuto e pouco aqui, que foi interrompido antes, o tempo não correu. Então eu peço só para repor esse 1 minuto final. Para concluir, presidente... Pois não, Excelência. Eu não entendi o que o advogado queria. Ele está resguardado no sigilo profissional dele. Mas ninguém está questionando o sigilo profissional do advogado. Mas é uma informação pública, que eu não entendo por que a pessoa que está aqui, na condição de testemunha, que diz que não teve parte, mas está se sentindo constrangido por perguntas feitas de forma muito educada por todo mundo e muitas vezes se mantém a reserva do direito ao silêncio, que é constitucional, mas apenas para não incriminação, não assinou o termo de compromisso e tem um advogado que defende também o Careca e que é do escritório da namorada do Zé Dirceu, por que, sabe? Então, no fim, dá um tempo, pô. Deixa eu terminar, pô. Para encerrar, Excelência. Mas é que assim não dá, eu estou tentando encerrar o raciocínio.
Para encerrar, presidente, isso aqui não é, isso é coisa séria, pessoal. Ó, petista não quer investigar, quer aqui só esculhambar, só fazer confusão, só bater nos outros. Só para concluir, então, presidente, frase final aqui. Parabéns ao seu trabalho, mais uma vez, presidente do relator. E eu lamento, na minha opinião... Senhores, vamos deixar o parlamentar terminar, por favor. Senhores, por favor... Todos nós aqui temos sido condescendentes com todos. Eu tenho sido condescendente com todos. E respeito a todos, até mesmo quando estão falando da presidência. Por favor, pode encerrar, deputado Van Hatten, por gentileza. Ó, presidente, falou em Zé Dirceu, falou em Lula, falou em Lulinha, olha aqui como levanta a voz, olha como faz confusão. É só falar na turma do PT, que roubou dos aposentados, os velhinhos deficientes, que a turma fica doida. Então aqui, presidente, na minha opinião, a Aline, que veio aqui, estava... Na minha opinião, está escondendo coisa, poderia ajudar a CPI e, na minha opinião, o relator vai ter um trabalho muito importante a fazer sobre esse caso, seu relatório. Obrigado, Excelência. Deputado Luiz Lima, com a palavra, por favor. Qual é o artigo, Excelência? Senhor presidente, é o artigo que diz respeito à forma de tratamento com os depoentes. Pois não, Excelência. Posso falar? Senhor presidente. Sim, senhor. O regimento prevê que os depoentes aqui têm que ser tratados de uma forma respeitosa. E o que nós assistimos agora aqui, presidente, foi uma tentativa clara de intimidação da testemunha. Qual é o artigo? Nós não assistimos. Senhores, por favor, por gentileza. O que nós assistimos aqui, senhor presidente, foi uma tentativa covarde de intimidação da testemunha. Aliás, presidente... roubar de aposentado. Excelência. Mas não matei ninguém, né? Mas não matei ninguém. Excelência. Não matei ninguém. Excelência. Não matei ninguém, né? Senhores, por favor. Se é uma... Não matei ninguém. Já que é para nós seguimos como todos têm reclamado. Artigo 206. Então coloque a questão de ordem, por favor, Excelência. A minha questão é que Vossa Excelência, na condição de presidente, deve zelar pelo cumprimento do regimento. E no regimento não há previsão para que ninguém aqui seja tratado de forma desrespeitosa e intimidatória. Pois não, Excelência. Isso fica evidente quando ninguém, até hoje aqui, quando veio depor, que outro caso, houve um questionamento no sentido de tentar constranger, inclusive, o trabalho do advogado que está presente. E o que é pior, senhor presidente, criaram aqui agora uma tentativa de uma narrativa que até agora, em nenhum momento nós havíamos assistido nessa CPMI. Saber quem namora advogado de quem é casado com quem. Senhor presidente, mas jamais... Tá na imprensa. Presidente... Não, deixa eu terminar a questão, gente. Eu vou poder falar ou não, presidente? Perfeitamente. Pode sim dar sequência, Excelência. Isso é uma forma desonesta. Isso é uma forma mesquinha. Se refere a uma advogada, uma profissional respeitada, mas no sentido de tentar desqualificá-la, tenta nomeá-la como se ela fosse namorada do fulano ou do ciclano. Isso é uma forma misógina, covarde, de se referir a uma profissional advogada como se ela tivesse que aqui ser nomeada como a namorada do fulano ou como a esposa do fulano. E utilizando isso claramente no sentido de constranger o advogado e a depoente. Ou qual seria o motivo de constrangê-lo? Isso não foi feito com relação a ninguém, pelo contrário, normalmente são os cordeirinhos quando vem aqui fazer pergunta contra escritórios poderosos de advogados e assim por diante. Então eu me insurjo sim, porque eu não me calo diante da covardia nem da injustiça, e é isso que eu assisti que ser feito aqui agora, tanto em relação à senhora Aline, como em relação a essa senhora advogada, que não é advogada dela. Foi feita uma ilação aqui perversa, no sentido de chamar para o debate uma pessoa que não é advogada, tentando fazer ilação que isso tivesse alguma coisa a ver com alguém que ela tem um relacionamento pessoal. Se isso é postura adequada, senhor presidente, para uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, então eu me insurjo contra isso, denuncio essa conduta, repudio essa conduta
e chamo a Vossa Excelência que não permita esse tipo de tratamento desrespeitoso que foi feito aqui com relação a esta senhora e também em relação a essa advogada que você quer estar presente aqui para se defender. Senhor presidente, contradito, artigo 14 da SC. A advogada que eu me referi foi sim, porque foi falada uma mentira aqui. Impetrou habeas corpus. Não, o senhor não me citou. Não é esse o ponto. Eu tô fazendo. Ela impetrou com habeas corpus em nome da paciente. Por gentileza. É para contraditar, presidente. Questão de ordem contradita. Pois não, excelência. Não é isso? Obrigado, presidente. Olha só. Ninguém aqui está questionando o trabalho de advogado, não. Muito antes, pelo contrário, elogiei. Está aconselhando muito bem a sua paciente aqui, a sua cliente. Está indo bem o advogado, no papel dele. Eu tenho a minha opinião sobre os fatos, mas ele está fazendo um trabalho, na minha opinião, muito profissional. Não estou dizendo que não é bom o trabalho, mas ele é do mesmo escritório. Não vou falar, então, em namorado do Zé Dirceu. Assim saiu na imprensa. Não vou falar... Quem é a pessoa na PF, na pessoa física, mas o nome da advogada Daniele Galvão, que é sócia do advogado muito competente que está aqui hoje, também estava assinando um habeas corpus para a senhora Aline. Então a informação que trouxe aqui o deputado que me antecedeu não é verdadeira, é mentirosa, de que essa advogada não estaria defendendo a Aline. E mais, é o mesmo escritório, sim, que está defendendo o Careca, senhor presidente. Então aqui não se trata de um juízo de valor do trabalho do advogado, mas a pessoa que está sentada nessa mesa aqui na condição de testemunha, que diz que não tem nada com o caso, está sendo defendida pelos mesmos advogados que defendem aquele que hoje está preso pelo roubo no INSS. Não estou fazendo juízo de valor, presidente. Eu não estou atacando ninguém, aliás, pelo contrário. Repito, ó, habeas corpus aqui para trazer o conhecimento de todos. 268957 foi impetrado no Supremo Tribunal Federal pela doutora Daniele Galvão, cujo trabalho como advogado eu não conheço. E deve ser muito boa, inclusive, apesar do seu cliente estar preso hoje, o Careca, mas está preso pelos atos dele, aliás, deveria estar. Enfim... Nem vou falar o que eu acho que ele deveria estar sofrendo nesse momento, Careca do INSS, mas está lá preso. Agora é o seguinte, dizer aqui que porque eu só trouxe a público um fato que é dado pela imprensa é atacar a advocacia, isso é me atacar no meu direito como parlamentar de trazer a lume para a população os fatos todos. Então, senhor presidente, eu, até para não continuar aqui na polêmica, eu só queria pedir que, assim, essa questão de ordem foi claramente para não tumultuar. O senhor tem sido muito condescendente, muitas vezes, e elegante, com quem não está contribuído com Vossa Excelência, nem conosco na elucidação dos fatos. Agora, é uma verdade, a imprensa disse, está aqui, ó, é manchete, não estou dizendo, namorada de Zé Dirceu assume defesa de Careca do INSS. Daniele Galvão, a advogada que é do mesmo escritório, o competente advogado Leandro Raca, que até agora, repito, tem orientado bem a cliente, escolheu bem o advogado. Agora, profissional bom, mas do mesmo escritório que defende o Careca. E a depoente diz que se sente aqui sem parte da coisa, mas que está sendo constrangida por perguntas que nós estamos fazendo para elucidar o caso, presidente. Então, ninguém aqui constrangeu ninguém. Todo mundo aqui quer só a verdade. E, sinceramente, dona Aline, assim, escolhe o advogado que quiser, não sou eu que vou dar conselho aqui, aliás, repito, está sendo competente. Mas que para quem enxerga daqui de casa é estranho, o mesmo escritório que defende o Careca, que é claramente investigado pelo roubo aos aposentados, e também a secretária que diz que não tem nada com isso, é algo que, para quem assiste, fica muito suspeito. Obrigado, presidente. Bem, colocada a questão de ordem, que faz parte do Código de Processo Penal, e também contradita, essa presidência não recolhe a questão porque não vi em momento algum qualquer distrato a depoente e quando citado o advogado fez a reclamação, o parlamentar imediatamente deixou de citar. Então entendo que a questão está resolvida.